Fala galera de Cristo, bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai falar sobre a história da igreja, pegando um personagem um pouco curioso e um pouco polêmico, que é o Imperador Nero, que foi responsável por boa parte da perseguição aos cristãos e suas políticas controversas. O que Nero tem a ver com a teologia de hoje? Que tipo de lição a gente pode trazer para os nossos dias de hoje? Eu sou Henrique Cruz e você vai descobrir agora. Bom, Nero foi um imperador romano, foi conhecido pela perseguição aos cristãos ali no primeiro século, e ele era muito conhecido também por sua crueldade e seu egocentrismo. Comum nos imperadores romanos, eles sempre se achavam acima de todos e qualquer outras pessoas, então isso era bem comum naquela época, e Nero era mais um. Com a morte do imperador Cláudio, Nero foi considerado seu sucessor oficial aos 14 anos, mas por ser muito novo, ele não pôde chegar a ocupar o trono nessa época. Ele deveria esperar até ele estar formado. A formação, que era considerada ali em Roma, era por volta dos seus 16 anos. Então, quando Nero completou seus 16 anos, ele foi nomeado César, que era o nome dado ao imperador romano daquela época. Nero foi o quinto imperador de Roma e foi o último da dinastia Júlio-Claudiana. Internamente, Nero é lembrado pelas suas reformas políticas. Ele pretendia reformar Roma, trazer a glória do império de volta, né? Essa ideia de sempre trazer a glória do império, porque o império começava a decair naquela época. Ele tinha um plano na cidade de revitalizar Roma, então revitalizar as casas e tudo mais, como uma reforma política ali naquele momento. E ele também era muito ligado à cultura, às artes, os teatros em si. Então que ele patrocinou muitos teatros, muitas performances musicais, e incluindo também as competições atléticas daquela época. E como ele estava ligado a querer revitalizar a cidade de Roma, também acaba financiando novos edifícios, querendo mostrar o poderio de Roma através de sua cidade, que ficaria cada vez mais bela, mais forte, mais poderosa. Porém, apesar de ter esse lado bom, né, Nero, a sua carreira é manchada pelas suas perseguições, não só a inimigos políticos, como também aos próprios cristãos e às pessoas que estavam ali à sua volta. Ele ordenou execuções de muitos senadores da sua época, membros do conselho do império, incluindo a sua própria mãe, mais para frente considerou traidora. Então ele considerava toda e qualquer tipo de autoridade um tipo de ameaça para ele, e entendendo que era uma ameaça para ele, ele começa a perseguir e querer matar essas pessoas. E aí a gente tem um dos primeiros motivos de perseguição aos cristãos. Por quê? Os cristãos daquela época, eles normalmente eram mais pobres, eram mais humildes, não tinham poder político e não tinham o que a gente tem de poder aquisitivo. Não era muito legal ver os cristãos ganhando tanta forma e tanta fama como estava querendo naquela época. Então, além dos problemas que os cristãos já tinham com as autoridades judaicas, agora começava a ter problemas também com Roma. Mas ele vai precisar de um motivo para perseguir os cristãos, que é um pouco mais para frente, ali no incêndio de Roma. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E vamos falar também de outras coisas e guerras, por exemplo, que Nero se meteu durante o seu reinado. E certamente Nero envolveu-se em algumas guerras de Roma, por exemplo, a Primeira Guerra Romo-Judaica, a Guerra Romano-Partiana e Boudica-Revolt. São as três principais guerras em que Nero se envolve. Na Primeira Guerra Romano-Judaica, Nero nomeou Vespasiano como o primeiro comandante dos seus exércitos que conquistou Jerusalém, 70 depois de Cristo. E cumprindo aquela profecia em que Cristo diz que não sobraria pedra sobre pedra ali no templo de Jerusalém. Então, Nero ordena o ataque a Jerusalém nessa guerra romano-judaica e ali o templo é destruído, é saqueado e realmente não sobra nada, né? Mostrando mais uma vez que Cristo era o próprio Deus. Pouco tempo depois, as profecias, coisas que os judeus olhavam para Cristo e falavam: não, isso é impossível de acontecer. Nero foi lá e saqueou Jerusalém, e Jerusalém foi completamente destruído. O templo foi completamente destruído. E aquela esperança que o judeu ainda tinha de dominar o Império Romano acaba ali, com o templo destruído, que traz o templo profanado. Também é uma referência à profecia de Daniel 7, que Jesus também, no meio desse sermão, no sermão escatológico dele, ele também fala sobre isso, né? O Nero profanando o templo de Jerusalém. E é por isso, você deve já ter visto na thumbnail desse título, que eu coloquei Nero,
primeiro anticristo, ou só o primeiro anticristo, ainda vou decidir. Mas Nero é visto como o primeiro anticristo em relação a isso, né? Não somente pela perseguição aos cristãos, mas também as profecias de Apocalipse de João que apontavam para ele. Mas essa parte aí é uma divergência em relação aos manuscritos originais, né? Se o número que João fala lá é 666 ou 656, né? Mas já fica aí de sugestão se você quer saber mais sobre esse texto de Apocalipse, o nome da besta, deixa aí nos comentários que a gente faça aí uma exegese em relação a isso. Então a gente tem ali essa ideia de Nero sendo o primeiro anticristo até por conta disso, profanando o Santo Templo de Deus em Jerusalém 70 anos depois de Cristo. E na Guerra Romano-Partiana, ali Nero tem, vamos supor, sua primeira derrota, mas teve mais um impasse contra o Império Parta. A campanha acabou sendo prejuízo pro Império, e ali você começa o povo realmente questionar se Nero era um bom imperador ou não. Nero é lembrado por essa personalidade controversa que ele tem, que é um líder tirano, mas ao mesmo tempo é um líder carismático. Lembra alguns políticos aqui do Brasil, mas a gente não vai entrar nessas questões. Mas ele também é conhecido por ser egocêntrico, ser impaciente, ele é indulgente em seus caprichos. Ele se casou várias vezes, mas também teve relacionamento com homens e mulheres. Naquela época era muito comum o imperador romano, em sua maior parte, praticar o ato homossexual. Então muitos dos imperadores romanos eram homossexuais. Eles preferiam estar entre homens e ficar com homens do que com mulheres, né? Porque tinha mais ou menos essa relação de lealdade e tudo mais, e mulheres eles usavam mesmo só para procriar e acabar seguindo a sua dinastia, né? Seguindo ali o plano do império, né? O seu filho sendo seu sucessor. E como eu já tinha dito, Nero foi responsável pelo assassinato da sua mãe e várias outras intrigas ali entre os seus conselheiros, os seus senadores. Então, ele era essa figura controversa e maldosa mesmo, né? É meio difícil entender a mente de Nero, a complexidade que ela tem. Mas toda essa sua personalidade e todo esse negócio contribuíram para sua queda, né? Um pouco antes da conquista de Jerusalém, Nero tem a sua queda do império em 68 depois de Cristo. Ele foi declarado inimigo público pelos senadores romanos e acabou se suicidando. Mas ainda trouxe o resultado da tomada de Jerusalém decorrente às suas ações políticas, mesmo que ele não tenha visto essa conquista, né? Que foi 2 anos depois ali da sua morte. A perseguição aos cristãos ocorreu em um contexto histórico em que o cristianismo estava ganhando popularidade no Império Romano. Durante o século I depois de Cristo, a religião cristã era minoria em relação às religiões do Império que eram politeístas. A gente estava falando de uma religião monoteísta que se declarava crer em um único Deus, mas que esse Deus se revelava em seu Filho Jesus Cristo e se revelava também no Espírito Santo. Mas mesmo assim ainda se consideravam com um único Deus e não se prostravam aos deuses do Império, por exemplo. Essa mensagem começou a se espalhar por todo o Império, um tal de Cristos. Quem era esse Cristos que essas pessoas que antes eram judias agora estavam falando dele? E por conta até desse nome, eles tanto falarem sobre esse Cristo, eles começaram a ser taxados de pequenos cristos cristãos, né, de forma pejorativa mesmo, né? Não era um elogio pro cristão ser chamado de cristão, né? Então era meio que essa forma pejorativa, mas os cristãos realmente abraçaram essa ideia e falaram, nós somos cristãos sim, e meio que tiraram essa forma pejorativa para um modo de orgulho, porque consideravam pequenos cristos, terminando a grande comissão, a missão que Cristo deixou para todo cristão aqui nessa época. Então tal que a religião cristã se espalhava tão forte nessa época, não foi por conta do apóstolo Paulo, muito menos do apóstolo Pedro, João, Tiago, qualquer um, né? Os apóstolos foram importantes para colocarem os alicerces do cristianismo, né, das doutrinas cristãs, mas os principais responsáveis pela religião cristã estar ganhando tantos adeptos eram as pessoas comuns. Eram, em sua maioria, comerciantes que viajavam pelas estradas romanas livremente e saíam falando desse tal de Cristo. Eram padeiros, pessoas comuns, pessoas pobres, e isso incomodava o império, porque o cristianismo
tinha essa ideia de espalhar igualdade e justiça para todos. Não nos termos de desigualdade e justiça que a gente tem hoje, né? Essa justiça social que a gente tem hoje. A justiça social do cristianismo é um pouco diferente da ideia que a gente tem de justiça social hoje na sociologia atualmente. Mas a ideia era que não haveria diferença entre os irmãos, que todos seriam iguais, que não haveria diferença entre os irmãos se um fosse mais rico, outro mais pobre. Aquele que era mais rico dava o seu dinheiro para ajudar aquele irmão que não tinha, como forma de amor e gratidão, porque eles estavam todos em uma única missão, que era falar de Cristo Jesus. E isso incomoda muito o Império, porque o Império precisa controlar pessoas, o Império precisa do poder. Nero precisava ter controle de pessoas, Nero precisava de pessoas que continuassem sendo pessoas comuns, sem instruções, coisa que o cristianismo começa a revolucionar. Com essa crescente popularidade do cristianismo, começou a ter essas tensões entre o Império e os cristãos. O Império considerava os cristãos uma ameaça à estabilidade do Império, porque os cristãos não adoravam os deuses romanos, os cristãos não estavam dispostos a prestar culto ao imperador, porque o imperador, o César, era visto como um deus, né? Tão tal que Paulo escreve Romanos no capítulo 1, afrontando a autoridade de Nero por conta disso, afrontando a autoridade do César, dizendo que só o Senhor é Deus, só Cristo Jesus é Deus, sabe? Descendente de um rei mais antigo que o próprio César, era o rei Davi. Então essa era a ideia dos cristãos, eles não se dobravam a Nero, não se dobravam ao império, não se dobravam ao imperador, muito menos aos deuses romanos. E aí, com isso, o imperador via uma certa ameaça dos cristãos, porque isso estava se espalhando muito rápido e o número de adeptos cristãos estavam crescendo cada vez mais. E aí a gente chega em 64 depois de Cristo, onde acontece o grande incêndio de Roma. O grande incêndio de Roma faz com que Nero seja culpado pelo incêndio. E Nero, sendo culpado pelo incêndio, mas eu não estou aqui dizendo que Nero foi realmente o responsável, mas as pessoas colocaram a culpa em Nero porque ele queria revitalizar a cidade com aquela ideia e tal e tudo mais, todo mundo achando que Nero colocou fogo na própria cidade, mas isso é um fato que a gente não consegue comprovar, porque parece que Nero estava longe da cidade quando ocorreu o incêndio. Só que tem um fato muito importante no grande incêndio de Roma, que as únicas partes onde o incêndio não chegou eram de comunidades cristãs. Então, Roma se incendiou, mas onde os cristãos viviam, o milagre divino, sobreviveram e não foi queimado. Com isso, Nero tem um bode expiatório. Sim, todo esse incêndio, as únicas comunidades que não foram queimadas eram onde a maioria era cristão, então quem foi o culpado foram os cristãos pelo incêndio. Então Nero começa a culpar para livrar a sua própria pele. Nero culpa os cristãos e começa uma perseguição generalizada pelo império, a mando do imperador aos cristãos. E é nessa parte da história que a gente recebe relatos de muitos mártires. A gente tem Paulo morrendo na Via Ápia, né, tendo sua cabeça decepada. Pedro, como diz a tradição, sendo crucificado de cabeça para baixo. Muitos mártires cristãos sendo jogados dentro de um coliseu para serem comidos por leões e por feras, né, como forma de diversão ao imperador. A tradição traz cristãos sendo usados de tochas para iluminar a cidade à noite. Então eles eram revestidos de piche e eram queimados vivos nas estradas de Roma. E isso é um capítulo da nossa história que a gente parece que se esquece um pouco, sabe? Se esquece que aqueles cristãos que não estavam nem aí pra política do império, a única coisa que eles queriam era falar do seu Cristo. E eles foram culpados por uma coisa que eles não cometeram. E o Cristo que dizia que eles estariam salvos, agora eles se veem perseguidos, mas eles não negam esse Deus. Eles continuam falando desse Deus. Não importando a perseguição, não importando o sofrimento, eles ainda falam de Cristo. E essa perseguição continuou por muitos anos, até mesmo após a morte de Nero, mas essa perseguição ela vai aumentar ainda mais
com o imperador Diocleciano. A gente pode falar dele em outro vídeo. Mas os cristãos foram perseguidos por muito tempo pelo império. Isso durou bastante. Só que com isso ainda a religião cristã não parou de crescer, né? Ela continuava se expandindo. Ela se expandiu tanto até se tornar a religião dominante no Império no século IV depois de Cristo. A imagem de Nero mudou muito ao longo do tempo, passando de vilão cruel para uma figura trágica e complexa e muito fascinante na visão de muitos autores. Durante muito tempo ele foi criticado pela sua tirania, pela sua crueldade, pelos seus excessos, sendo responsabilizado por vários crimes, incluindo a perseguição aos cristãos e ao incêndio de Roma. No entanto, ao longo dos séculos, a imagem de Nero passou por algumas mudanças significativas, e muitos autores e artistas passaram a vê-lo como um personagem trágico e complexo, que lutou para manter o seu poder, acima das suas próprias fraquezas e dilemas éticos. A literatura, a música, o cinema refletem os diversos pensamentos que as pessoas têm em relação à figura de Nero e todo o seu legado. Na literatura ele é frequentemente retratado como um vilão egocêntrico, cruel, mas também como um cara trágico que luta com questões existenciais e éticas, morais de si mesmo. Por exemplo, a obra O Ovaris, não sei falar o nome desse autor, vai estar escrito aqui embaixo, tá bom? Ele usa Nero como esse ser megalomaníaco que usa a perseguição dos cristãos para estabelecer o seu poder e desviar a atenção do povo romano das suas próprias falhas e fraquezas e dos seus próprios problemas e começarem a apontar os problemas para os cristãos, por exemplo. E também descreve ele como um homem atormentado pelos seus próprios demônios. Então, quem tiver tempo de ler, eu acho que não sei se tem tradução para português, mas a gente tem as traduções hoje aí que dá, os Google Translators aí da vida, que dá pra pelo menos entender um pouco mais da história. Não é 100%, mas dá pra entender. Na música ele tem várias óperas que retratam Nero, como Nerone de Arrigo Boito, que apresenta o personagem de várias perspectivas, né? Ele é multifacetado, com características positivas e negativas, né? Tentando trazer essa ideia de um Nero mais complexo, não só de um vilão megalomaníaco cruel, como é mais representado na literatura, por exemplo. Ele retrata ele como um ser humano difícil de ser lidado, complexo, mas um personagem muito mais humano do que normalmente a gente tem a ideia, né? Agora, em filmes mais antigos, ele é frequentemente retratado como um vilão, caricato e cruel, enquanto as produções mais recentes, como a série Roma da HBO, ele é apresentado como um líder mais humano e falho. A figura de Nero levanta várias questões políticas importantes, principalmente em relação à moralidade e poder. Nero é sempre usado como exemplo de como o poder pode corromper uma pessoa e levar essa pessoa a cometer atos de atrocidades ao próprio ser humano, ao próprio povo, né? Então, é bem essa pegada aí que Nero tem. A importância da memória histórica também é uma questão relevante na discussão sobre Nero. Como sua imagem mudou ao longo do tempo, né, de um cara completamente vilão e cruel a um cara mais humano e mais complexo, que tem suas falhas por conta do poder, sendo corrompido pelo poder, como essa é uma discussão importante na história. Mas é importante lembrar que ele é um personagem real e que tem um impacto significativo na história de Roma e do Ocidente em geral, e principalmente na história cristã. É fundamental reconhecer os seus erros e suas ações, também como as suas complexidades e contradições, a fim de compreender melhor a sociedade romana e suas relações com o Ocidente em geral, né? E como a gente lidar com tudo isso hoje. Mas vale lembrar que, no final de tudo, Deus é o Senhor da história. E se Nero fez o que fez, principalmente com os cristãos, foi porque Deus permitiu. Em nenhum momento Jesus Cristo falou que a gente não sofreria. E aí agora eu quero falar com você, que é cristão, e que olha para o mundo hoje, principalmente brasileiro. Eu quero trazer o contexto brasileiro, talvez um pouco o contexto americano, dessa teologia da prosperidade, da teologia que vai fazer tudo dar certo, que você não vai ter problema
problemas na sua vida e que agora é só vitória, que para você mesmo ter a Deus tem que ser abençoado e tem que estar em paz consigo mesmo, com o coração lá nas alturas e com o ego totalmente inflado. A história não mostra isso. A história mostra os cristãos sendo perseguidos desde o princípio. A história mostra depois, mais pra frente, os próprios cristãos perseguindo, por conta dessa ideia de se achar melhor do que qualquer um. Deus tem o controle da história. E por Deus ter esse controle da história, ele permite que cristãos sofram e que apóstatas da fé se ergam ao poder e se corrompam por ele. Tudo isso para mostrar que ele é Deus e que ele tem os seus, e os seus estão guardados com ele. Esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar as notificações para mais vídeos. E comenta aí embaixo mais alguns assuntos que a gente pode comentar aqui, beleza? E não se esqueça, Jesus é bom e o diabo não vale nem um bombom. Até a próxima.